Oi, gente, a paz, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui mais uma vez, nesta manhã de quarta-feira, para trazer essa palavra maravilhosa para os nossos corações, uma palavra de fé para nossas vidas, que se encontra em Daniel 6:22, apenas um versículo. Nos diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, para que não me fizesse dano. Porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, qual o Senhor trouxe essa manhã para nossas vidas. Aqui a gente vai falar de um homem que era muito obediente ao Senhor. Era Daniel. E a gente vai ver que Daniel, ele tem uma história com Deus. Ele vivia ali em Belém, juntamente com seu povo. E quando Nabucodonosor ali invadiu Belém e levou o povo de Israel ali para a Babilônia, Daniel foi um que foi levado ali para dentro do palácio para servir o rei. E ali Daniel, ele se manteve ali no palácio servindo ao rei. Porém, momento algum Daniel, ele se contaminou com as belezas que havia naquele palácio. Mas através da vida de Daniel, o Senhor abençoou a vida de Nabucodonosor. Abençoou aquele palácio, aquele povo. E ali Daniel ficou por muito tempo servindo Nabucodonosor, até que Nabucodonosor ele perde o reinado dele, passa para o filho dele. Do filho dele vai passando para um outro reinado, né? E chega a este rei. A este rei que ele é chamado de Dário, né? Ele passa a comandar a Babilônia. E ali Daniel continua servindo ele, da mesma forma que servia Nabucodonosor. Só que havia um povo ali que tinha muita inveja de Daniel. Porque Daniel entrou ali como uma pessoa de fora que não fazia parte do povo dele. E Daniel logo se destacou. E ali Daniel foi começando a tomar promoção. Nabucodonosor foi dando, né, para Daniel ali o comando ali das finanças, né, do palácio, para que Daniel fosse tomar de conta, e Daniel seguiu servindo outros reis. E ali foi motivo de muita inveja para aqueles que já habitavam ali, que era daquele povo, que vivia ali, que já servia aqueles reis. Então foi motivo de muita inveja na vida de Daniel. E ali eles fizeram o rei fazer um decreto em adoração a ele. Todo aquele, né, que orasse a qualquer outro deuses, a não ser o Deus dele, seria jogado na cova dos leões. E ali eles fizeram esse decreto e eles ficaram ali vigiando Daniel.
E ali, quando eles vigiam Daniel, eles acham Daniel orando. Eles encontram Daniel orando, porque Daniel tinha o hábito de estar orando 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém, que foi destruída. Daniel ali, ele orava 3 vezes ao dia e profetizava ali para Jerusalém, porque ele tinha a esperança que Deus iria reconstruir Jerusalém. Então ali Daniel orava, pedia a Deus por Jerusalém. E eles encontraram ali Daniel orando e levaram Daniel ali perante aquele rei. E ali Daniel foi jogado ali na cova dos leões, inocentemente. Inocente. E quando Daniel ali é jogado na cova dos leões, a palavra vai nos dizer que o rei ele entra em perturbação. Ele não consegue dormir, ele pede para parar o banquete e Daniel fica ali na cova dos leões. Mas quando é pela manhã, ele vai ao encontro de Daniel. E ele pergunta ao Daniel, né? Daniel, o rei a quem você serve, por acaso ele te salvou dos leões? E Daniel responde, essa palavra que temos hoje. Daniel, ele responde àquele rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Quando Daniel responde lá da cova dos leões, o rei se espanta, se assusta. E pede ali para abrir ali aquela cova e tirar Daniel de dentro. Porque ali ele se depara com um Deus justo e todo-poderoso na vida de Daniel. E ali o rei começa a entender que o Deus de Daniel, ele é Deus de justiça. Ele é Deus de cuidado. E ali o rei começa a entender que Daniel não servia a qualquer deus como ele servia, mas servia a um Deus vivo e todo-poderoso. Esse é o Deus o qual nós servimos. O Deus vivo, o Deus todo-poderoso sobre esta terra, o qual muitas das vezes vivemos vivemos, qual a palavra que eu queria falar, vivemos duvidando, né, desse Deus. Ah, será se Deus é comigo? Ah, será se Deus vai fazer? Será se Deus pode fazer? Deus pode todas as coisas. E se confiarmos nele, ele é conosco em tudo que fizermos. Porque a palavra dele nos adverte. Nos adverte em relação a isso, né? Então, se crermos nele, se confiarmos nele, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. E assim como Daniel, ele não temeu, mas ele se entregou de alma e corpo nas mãos do Senhor. Quando ele foi jogado ali na cova dos leões, Daniel, eu acredito que ele se entregou ali, falando com Deus. Posso eu imaginar ele dizendo: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, eis-me aqui. Assim como o Senhor tem o poder de me livrar da boca dos leões,
Porque o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. O Senhor também tem o poder de me livrar da cova dos leões, se o Senhor assim quiser. E se for a sua vontade. Posso imaginar que essa foi a oração de Daniel naquele momento. E Deus ali foi também com Daniel. Porque Daniel afirma que o Senhor, ele enviou um anjo para cuidar dele. O Senhor, ele é cuidadoso. O Senhor, ele é amoroso. O Senhor, ele tem prazer de nos ver bem. E é por isso que ele dá ordem aos seus anjos para nos livrar, para cuidar de nós. Porque o prazer dele é viver, é ver que nós estamos bem. Esse é o cuidado do Senhor. Quantas vezes, muitas das vezes nós estamos abatidos, sem esperança, ou com a necessidade de algo e esquecemos que nós temos um cuidador, um Deus cuidador ao nosso lado, um Deus protetor, um Deus que ele cuida do seu povo. E ele nos mostra aqui na sua palavra. Então não vamos ter medo, não vamos temer aos cuidados do Senhor, porque ele tem prazer de cuidar de nós. Mesmo que venha a tempestade, porque elas virão. Vem a tempestade, vem tribulações, vem dores. Mas o Senhor, ele nos faz passar por cima de cada uma delas. De cada uma delas. Para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Aleluia, louvado e bendito é o nome do Senhor. Eu costumo dizer que ser crente é um desafio. Confiar em Deus é um desafio. Andar nessa palavra é desafiador. É desafiador para nós. Você sabe por que é desafiador? Porque essa palavra, ela nos leva a crer em algo que a gente não vê. A gente não consegue ver a olho nu o que a gente lê nesta palavra. Mas ela leva o nosso ser, o nosso espírito a crer nisto. Isso é desafiador. Porque muitas das vezes nós queremos crer naquilo que a gente está vendo. Mas quando a gente lê essa palavra, ela leva a gente a crer naquilo que a gente não vê. E ser crente é desafiador. Porque o mundo lá fora, eles te desafiam em relação a isto. Porque o mundo lá fora, eles crê naquilo que eles estão vendo, naquilo que eles têm. O poder deles é no dinheiro, é na riqueza, é nos carros, é na casa, é na família, no esposo. Essa é a segurança que eles têm. Mas a nossa segurança é na palavra de Deus. É no nosso Senhor, no nosso Salvador, Jesus Cristo. É nele que nós confiamos. É nele que nós acreditamos. Ainda que a gente não tenha tanto dinheiro, tanta riqueza, quanto o mundo lá fora tem. Mas nós confiamos no Senhor. E através dessa confiança, que o Senhor lhe dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para não faltar nada,
para nós, para que o mal não se aposse da nossa vida. Porque a palavra ela nos diz, né, que o inimigo ele está constantemente pronto para tragar nossas vidas. Mas é o Senhor Jesus que nos dá misericórdia. É o Senhor Jesus que entra com essa misericórdia sobre nós. Então hoje eu vim nessa manhã edificar a sua fé e falar com você nesta manhã. Confia no Senhor e mais Ele fará por você. Confia no Senhor e mais o nome dele será glorificado através da sua vida, através da sua fé. Então deposita essa confiança nele, que é digno de todo louvor, que é digno de toda honra, que é digno de todo poder. Somente ele tem todo o poder na mão para nos livrar, para nos salvar, para alcançar os nossos. Quantos das nossas famílias nós tem orado? Nós tem pedido ao Senhor para que Ele alcance. E através dessa persistência que a gente tem com Deus, o Senhor vai alcançar. Vai alcançar cada um dos nossos para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Assim como Daniel, ele orava 3 vezes ao dia para que Deus reconstruísse Israel ali em Jerusalém. Daniel ele tinha essa esperança. Por isso ele orava, por isso ele clamava ao Pai. Porque ele foi arrancado, ele e o seu povo foi arrancado da sua cidade, do seu povo, por pessoas que se achavam poderosas. E também por permissão de Deus, porque Deus viu ali, né? Os israelitas, muitos ali já tinha se corrompido. Mas ainda assim, eu costumo dizer que Deus, ele é mistério, o cuidado dele é tão bonito para com o povo dele, que eu acredito que todos aqueles como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros, que ainda temiam o Senhor, Deus não deixou que a vida deles fosse destruída pela espada. Mas Deus permitiu que eles levassem ele, cuidou deles na Babilônia. Deus cuidou. Estava em terra estranha, estava, mas estava sendo cuidado pela mão do Senhor. E muitas das vezes é assim que a gente nos vê. Assim como me faz lembrar do nosso pai Abraão. O Senhor tirou Abraão de perto da sua parentela, né? Da sua terra. E levou para uma outra terra, onde o Senhor cuidou de Abraão. Isso é confortante. Isso é confortante. Porque mesmo que a gente não esteja ao lado de que a gente quer, ao lado de que a gente gosta, da nossa parentela, mas o Senhor nos coloca em um lugar ao qual Ele cuida da gente, o qual Ele levanta pessoas para cuidar da gente. É assim que Ele faz. É o cuidado dele para conosco. É o cuidado dele para com as nossas vidas. Essa é a palavra do Senhor, é bíblico. Ele não abandona um servo dele. Embora tem pessoas que nos vê longe dos nossos, né? E pensam, né? Que é porque estamos longe, somos pessoas difíceis, somos pessoas mal amadas.
mas não procurar na Bíblia quantas pessoas Deus tirou de perto da sua parentela para cuidar. Abraão, Jacó, José, Davi e muitos outros. Deus agiu dessa maneira. Isso é confortante, isso é maravilhoso. Daniel. E nem por isso eles deixaram de ter uma história com Cristo. Nem por isso eles deixaram de ter uma história com o Senhor. Porque quando Deus quer ter uma história com alguém, Ele separa para que o nome dele seja glorificado através dessa vida. Ele separa esse alguém para que a gente possa ver também o cuidado dele para com a nossa vida. Então você que sente esse cuidado, você que gostaria de estar perto dos seus, mas foi tirado, o Senhor permitiu que você saísse, mas está tendo esse cuidado de Deus, seja grata ao Senhor. Porque Ele tem prazer de cuidar de você, Ele tem prazer de cuidar da sua casa. E através da sua vida, Ele cuida dos teus que estão distantes de você. Ele cuida. Ele cuida dos teus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Por isso é muito prazeroso, queridos, sentar aqui e fazer a obra do Senhor. Porque quando a gente reconhece o cuidado de Deus para com as nossas vidas, nós temos o prazer de dar o nosso melhor a Deus. Eu dou o meu melhor ao Senhor, através deste canal, para que o Senhor alcance vidas. Alcance vidas. Porque muitas das vezes eu fiquei sem entender por quê. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada, nós não sabemos o nosso amanhã, o nosso futuro. Nós não sabemos o que Ele está preparando para as nossas vidas. No dia de amanhã, nem no dia de hoje. Mas Ele sabe todas as coisas sobre as nossas vidas. Por isso, se sinta grata, se sinta amada. Porque você tem um Deus todo-poderoso que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua vida. Ele tem esse prazer de cuidar de você. Que essa palavra fique em nossos corações e que cada dia viemos nos alimentar dessa palavra para a honra e a glória do nome do Senhor. Como eu falei ontem, eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela serve como terapia para nossas vidas. Que quantas das vezes estamos abatidos, desanimados, uma vida sem graça, até mesmo levantar sem querer sorrir, mas quando a gente vai para a palavra, a gente se alegra, o nosso ser, ele se alegra de saber quantas maravilhas, como somos amados, quantas maravilhas Deus tem feito por nós, de saber o cuidado dele pela nossa vida. E a terapia aqui neste canal começa cedo. Aleluia, louvado e bendito é o nome do Senhor. Que as mãos do Senhor estejam sobre você. Que os cuidados do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa. E que você, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que não estava dando certo para a tua vida até ontem, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor faz com você como fez com Daniel. Ele coloca um anjo à sua retaguarda
para estar guardando a sua vida, para estar abrindo caminho para você passar, para estar estendendo a mão na sua casa, na sua família, na sua parentela. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isto hoje na sua vida, nas nossas vidas. Que este anjo, em nome do Senhor Jesus, qual o Senhor ordenou para nossas vidas, esteja conosco todos os dias, guardando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os nossos familiares, nossa vida financeira, sentimental, espiritual, para que danos nenhum venha nos atingir, assim como não atingiu nem um fio do cabelo da cabeça de Daniel. Mas aqueles leão, eu acredito que eles adormeceram ali e Daniel descansou. Daniel descansou. E eu profetizo isso em nossas vidas. Porque assim como Daniel descansou em meio àqueles leões, o Senhor também vai fazer os leões das nossas vidas cair por terra. As cobras venenosas que se levantam contra nossas vidas cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus será exaltado e glorificado para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso eu deixo uma intercessão no altar do Senhor. Em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Pai, por mais uma vez estar aqui diante do Senhor, buscando a Tua presença, a Tua essência. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é fiel, tremendo, justo, leão da tribo de Judá. O maior leão é o Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu peço que o Senhor olhe, Pai, e se incline, Pai, para nossas vidas, para este canal, para esses inscritos que estão aqui, Pai querido, Pai amado, o qual o Senhor tem apresentado este canal, Senhor, sobre as vidas destas pessoas. Pai, cada pessoa que se encontra aqui, que for assistir esse vídeo, eu libero uma bênção espiritual, financeira, sentimental sobre a vida destes, Pai, sobre a casa, sobre o ministério, sobre a família, sobre, Pai, os filhos. Quantas mães têm pedido pelos seus filhos, Pai, que estão, Pai amado, no mundo do vício. Pai, o Senhor é fiel. O Senhor é justo, Pai, para alcançar essas vidas. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor foi com Daniel, ali na cova dos leões, seja conosco. Onde quer, Pai, que nós colocar a planta dos nossos pés, seja conosco, Pai. Seja a nossa defesa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, meu Senhor da glória. O Senhor é digno de louvor. O Senhor é digno de honra. O Senhor é digno de todo poder para todo sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, te faz presente, Pai, em nossas vidas. Te faz presente, Pai, em nossas vidas. Porque em Ti a honra, porque em Ti a glória, porque em Ti todo o poder. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor visite
Visite esse canal, visite cada inscrito deste canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já, Pai, já repreendemos o laço do passarinheiro contra nossas vidas. Em nome de Jesus. Peço, Pai querido, Pai amado, que o Senhor cuide do nosso Brasil, santifica a nossa nação, purifica, tira toda a idolatria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cuida do teu povo, Pai, desperta uma igreja que te clama. Desperta o teu povo, Pai, porque estamos dando início, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos pegando os sinais, Pai, da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Desperta aqueles que dormem. Desperta a tua igreja, a tua noiva, Pai. Para que possamos ficar atentos, Pai, ao toque da tua trombeta. Meu Deus e meu Pai. Mas sabemos, meu Senhor, que se todo o povo clamar pelo teu nome, a tua palavra nos diz, Pai, que se todo o povo clamar pelo teu nome, Senhor, o Senhor santificará, porque o Senhor ouvirá, Senhor, a oração da tua igreja. E nos dará um Brasil melhor, nos dará um mundo melhor, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, cuida das nossas crianças. Cuida dos nossos pequeninos, dos adolescentes, dos nossos jovens, Pai. Quantos jovens, Senhor, estão descendo à sepultura, Pai, por falta de conhecimento da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa alcançar. Que o Senhor venha ter com as famílias. Em nome de Jesus, Pai. Mas que o Senhor coloque a tua mão abençoadora sobre o nosso Brasil. Em nome de Jesus. E assim, Pai, é que eu louvo, exalto e bendigo o nome do Senhor para sempre. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Já peço para você não esquecer de deixar o like no canal, tá? Se inscreva no canal também. Assina o sininho para todas as vezes que eu entrar você receber notificação. Envie essa mensagem para outras pessoas. Estamos aqui todas as manhãs, buscando essa presença, essa essência, tá, pessoal? E